pássaro que canta é a ave fênix, aquela de Brasil, certo? Então fala que o terreno é cercado, tem rosas, de fato tem rosas brancas, vermelhas e douradas. E aí então tem um carvalho oco, que significa tradição primordial, certo? Que veio a revelação de Adão pela planta clara, que é a religião que está oculta em todas as religiões, é gnose. Depois termina a canção dizendo que como é que é? Eu não me lembro mais a letra, mas a letra toda é extremamente interessante. A letra descreve todos os relevos de Notre-Dame de Paris sobre a alquimia. E termina dizendo que se nós fizermos tudo isso, nós deixaremos de rolar, de evoluir para como é que fala? Para se tornarmos rock. O que é rock? Estável, sem evolução. Certo? Porque desde que terminou a evolução, deixou de ser um homem que a atividade está presa e fica Deus de novo fixo. Certo? Bem, a alquimia, então, eu não vou dar aula de alquimia aqui porque é uma coisa péssima. Né? Mas eu vou dar só um princípio. Você tem essa caneta. Essa caneta diz alquimia, como todas as coisas, ela é formada de partículas. Essas partículas se atraem. A física mostra isso. A matéria atrai a matéria, elas vão direto das massas, elas vão verso da existência. Então as partículas componentes dessa caneta se atraem. Quanto mais se atraem, mais aumenta a força de atração. Mais elas são atraídas, mais vão se unindo, mais se atraem, acabam formando um núcleo duríssimo que se atrai cada vez mais. Está claro? Não? Se isso for no limite, o ser vai implodir, vai fazer um buraco negro. Certo? Essa força de atração é representada por uma reta, vamos por assim, uma reta que então, acho que está no papel, uma reta que é chamada então atração, na alquimia, egoísmo, ódio. São nomes parabólicos, de parábola, não tem significado próprio. Significa simplesmente uma coisa que busca a si mesma. Então o egoísmo, não o outro, por isso o ódio, atração. É também chamada inspiração. Quando a gente inspira o ar, ele vai para dentro. Se isso continuasse sempre, o ser desaparecia. Por que não desaparece? Porque tem uma força contrária, que é de expansão, que se chama então expiração, amor, tá certo? Altruísmo, difusão. Essa força é representada por uma direção oposta. Claro? Tudo bem, não? Essas coisas se cruzam nesse ponto. Essas forças são iguais e contrárias. E uma não consegue anular a outra. Se a expansão ficasse contínua, esse ser se desfaria. Por que não se desfaz e não implode? Porque uma iguala a outra. Então, neste ser, tem uma mudança contínua. Tá certo? O ser é esse ponto central. Assim. O ser é esse ponto sem medida. Sem que praticamente não existe. É um ponto ideal. As duas forças contrárias, elas giram e formam então um movimento circular chamado rota ou revolução. Ser revolucionário é admitir que o ser tem duas forças iguais e contrárias, que na China são representadas desse jeito. Yin e Yang, duas forças. É a mesma representação. Se isto gira contra o relógio, contra o tempo, esse giro é violentíssimo, vai produzir, por causa da força do movimento, um dobrar das pontas disso aqui. Então isso aqui girando para cá, isso aqui dobra para lá. Isso dobra para cá, dobra para cá, dobra para cá. Você tem aí a suástica. A suástica significa que o ser é composto de duas forças absolutamente contrárias e iguais. Elas rodam contra o tempo. Então isso representa a morte, a destruição total. A morte aí não é só a morte do homem, mas a morte do ser, o aniquilamento de todo o ser. Se gira para a direção do tempo, é a sovástica.
Então representa o progresso. Sovastika. São símbolos hindus. Isso tinha, por exemplo, as muralhas de Troia. Esse símbolo. Na Índia, tem milhares de anos atrás, tem esse símbolo aqui. Tem imagens até budistas símbolo, que tem. Um símbolo que está carregado de doutrina. Tá claro? E é um símbolo representando a morte, isto é, que era a morte da alma humana. Você está entendendo? Por isso ele tem uma força de atração mágica. Todos os sinais de feitiçaria, eles acabam tendo uma espécie de poder de evocação. Pode parar. Por que ele estava vindo para cá? Eu não falei nada. Eu só fiz assim. Ele veio. Eu posso chamar uma pessoa pelo nome, ou posso chamar por um sinal. O diabo pode ser chamado pelo nome ou por um sinal. Então, se eu chamo o diabo, invoco o demônio, eu me livre e não quero que apareça. Mas se nós invocássemos, aparecia. Deus podia permitir que aparecesse. Mas eu posso chamá-lo não por um sinal. Mas posso, por uma palavra, mas posso chamá-lo por um sinal. Por exemplo, as batidas do tambor, de certa maneira, um tambor batido em certa sequência, chama o diabo. Entendeu? Na Idade Média tinha, você sabe o trítono? O trítono, as três notas. Tinha uma sequência de notas que é proibido tocar, porque era um chamado diabo. Certo? Na antiguidade tinha uma seita do tamborzinho, Na antiguidade usava os tambor nas bacanais. As bacanais o pessoal pensa que são só orgias, não é nada disso. O culto de Baco é o culto do vinho para perder o uso da inteligência. Tá certo? E o que o demônio odeia em nós é a inteligência. Por isso ele quer contradição, ele quer o dualismo, tá certo? Que as coisas são e não são, tá certo? Então, nas bacanais se procura destruir a inteligência. Tocava-se o tambor num certo ritmo, bem definido, semelhante ao do rock. Então, as pessoas mais impressionáveis, normalmente são as mulheres, mas tem homens também. Então, pessoas muito sensíveis, os cabelos ficavam em pé, os olhos saíam das órbitas, ficavam os olhos quase pendurados. A pessoa começava a babar e saía correndo, que nem louco, pelos bosques. As mulheres se pegavam. Os gregos detestavam escrever isso. De tal maneira as cenas eram horrorosas. Então fazem só alusões. Então corriam para a floresta, pegavam o primeiro animal que passasse, matavam o animal com os dentes e com as unhas, dilaceravam, e comiam o animal com tudo que tinha dentro, sujeira toda. Quer dizer, com os dejetos, com o sangue, tudo. Entendeu? Era uma espécie de participação da natureza, de mergulho na natureza. Isso é na antiguidade. Certo? Essas descrições muito vagas que se tem das bacantes são guardadas. Bem, na Idade Média tinha uma seita chamada tamborzinho. Passava o tambor tocando o tambor em um certo ritmo. Estão gravando isso aqui? Estão gravando isso aqui? Não tem problema. Mas isso aqui que eu mostro para quem? Não, é só para... A pessoa vai querer tocar. Quando tocava o tamborzinho, o fulano aceitava o ritmo, começava a dançar, saía, e embora não voltava nunca mais. Ficava completamente dominado pelo ritmo. Nunca mais ficava como louco. Nunca mais voltava. Certo? No rock é a mesma coisa. Uma vez tocando rock para os selvagens da África, os selvagens perguntam para os missionários: por que estão invocando o diabo? Espírito de mal, né? O diabo. Então, foi feita uma experiência, pegou-se a descrição dos fatos como se dão numa dança de rock, a descrição dos fanáticos do tamborzinho na Idade Média e a descrição das bacantes. E pegaram também a descrição de loucos em estados psicóticos num hospício. Então pegaram as fichas e misturaram tudo.
certo? Sem dar o índice de onde era. E deram para médicos e hospitais descobrir quais eram as bilocos de hospício. Eles não sabiam qual que era biloco. Não dá para distinguir. Entendeu que interessante? Professor. Então, os símbolos, eles têm um poder evocativo. Então, por exemplo, um fulano, eu vou destruir esse símbolo aqui para eu não quero ficar uma coisa ruim. Então, olha, filho, você pega, por exemplo, o fulano recebe um feitiço. Vou contar fatos reais. A pessoa recebe um feitiço. Ela começa a sentir-se mal porque o feitiço traz uma presença diabólica e começa a agir sobre a pessoa. A pessoa se sente perturbada. Pergunta para um vizinho, estou me sentindo mal. A pessoa diz, faça uma simpatia, vai até o rio, amarra 2 plantas dentro do rio, as plantas secam, você sabe. Quando vai e amarra as plantas, aí que o diabo entra. Isso é um fato que aconteceu em 1923. Alguns anos atrás, eu tive contato com uma pessoa que é casada com um professor de história em São Paulo. Então estava brigando marido e mulher, o marido estava indo com outra, etc. E o marido estava com ideias bastante esquisitas. Então, acabou chamando o padre e foi lá Dom João. Fui eu, foi Dom João, foi mais uma pessoa que veio quem era. Então nós entramos na casa, a primeira coisa, a casa estava cheia dessas coisas de feitiçaria, né? Espada de São Jorge, conhece isso? Arruda, figas, um elefante de costas para a entrada da casa, coisa pataquada. Certo? Essa pessoa era supersticiosa. Então foi mandado abrir um travesseiro. Dentro do travesseiro tinha um objeto horroroso. A mulher ficou espantada. Os que seguem os antigos ritos, que seguem os novos ritos crísticos. A seita crística está dividida em centenas de seitas. Certo? Essas seitas praticam sempre as radinias. Radinias são danças até perder a razão. Tem essa de girar, sabe quanto gira assim? 4, 5 horas. Até perder completo, porque eles querem destruir a inteligência. Que nem outro dia eu contei da Buláfia, que misturava as letras até não ter mais conceitos. Tudo que o demônio quer é que nós percamos o intelecto. Certo? Toda a doutrina moderna é pela intuição, contra a inteligência. Essas radenias, essas danças malucas, tem algumas que dançam 16 horas seguidas. Depois tem uma orgia brutal. Algumas dessas seitas, elas são monstruosas. Então elas fazem mutilações sexuais, com facas em brasa. O fundador da seita fez isso com ele mesmo. Muito louco no mundo. Eu não lembro mais o nome dele, é um louco lá. Tem um Rumi, né? Tem Rumi, que fundou as revistas rodopiantes. Não conheço. Não conheço. Então, Rumi, você disse? Rumi acho que não, porque Rumi quer dizer romano, católico. A palavra Rumi, os árabes. Essas três, Os árabes. Rumi, não sabia. Mas enfim. R-U-M-I. Isso, Rumi quer dizer romano. Os sufis que fazem essa. O derviche é uma seita sufi. É uma seita sufi. Isso, o sufismo é uma seita xiita. O xiismo e o sufismo é a mesma coisa. Existem sufis nos sunitas, mas propriamente o sufismo é xiita, e nós é árabe, e nós maometano. Mas essa seita russa, o fulano se mutilou com uma faca em brasa, né? Isso se repete por tudo. Mutilam mulheres e mutilam homens. Certo? Mas é uma coisa monstruosa. Em 1917 tinha 400 homens mutilados dessa seita em São Petersburgo. Vocês estão vendo aí que é de novo a história que eu contei de matar o Minotauro, né? Certo? Então são coisas monstruosas, sempre ligadas à dança. O que acontece nas seitas russas crísticas acontece na revolução carismática. As danças do escuro
Eu vou falar, mudança do espírito. Na revolução carismática eles fecham as pessoas numa sala, mandam tirar os sapatos, as mulheres e os homens, apagam as luzes e tem que começar a dançar no escuro. Então, um monte de gente caiu um em cima do outro, pode imaginar a sujeira. Tá? Uma das coisas que aconteceu, isso uma aluna minha assistiu, ela participou, ela me mandou um relatório. Então ela conta que uma moça saiu, ficou muda, e depois não falava mais. Foi levada a médicos, não conseguia mais falar. Então ficou 3 meses sem falar, muda, por causa de evidentemente, uma ação diabólica. Porque a palavra é fruto do pensamento. Você se deixou ficar possessa, vai destruir da razão, certo? E a pessoa acaba perdendo a fala. Né? São sempre fenômenos diabólicos péssimos. Então, essa questão da rota, dessa cruz suástica que gira, né? Essa chama-se rota ou revolução. Ser revolucionário é aceitar que o ser é dual. Isso que quer dizer revolução. Tá certo? É aceitar que o ser não é estável. O ser não é idêntico a si mesmo. Pão não é pão, queijo não é queijo, feijão não é feijão, caneta não é caneta, Deus não é Deus. Deus é Deus e não é Deus ao mesmo tempo. É contra o princípio da identidade e o princípio da contradição, que é o selo do diabo. Porque quando eu admito que as coisas são e não são, aceitei a dualidade, o dualismo, eu aceitei a negação do princípio de identidade e o princípio da contradição. Fiquei gnóstico, fiquei revolucionário. A palavra revolução é aplicada socialmente na inversão das classes sociais. Colocar o clero embaixo e o proletariado em cima. Mas essa inversão, essa revolução na sociedade, é simplesmente a aplicação da revolução contra o ser, tá certo? Na sociedade. Tudo bem? Ótimo. Vamos começar a aula, senão? Mas acho que é interessante, né? Só uma coisa, professor. Heráclito é bem isso, né? Heráclito é completamente gnóstico. Completamente. Completamente gnóstico. Todos que seguem Heráclito são gnósticos. Bergson segue inteiramente Heráclito, gnóstico. Eu vou escrever, terminando o trabalho, para publicar logo mais. Porque é muito importante para conhecer. A TFP. A TFP defende exatamente isso. O conhecimento é intuitivo, e não racional, não nocional, não intelectivo. O Vaticano II é a mesma coisa. O Vaticano II é contra as verdades intelectuais. Entendeu? Então, sempre que se ataca a inteligência, se defende a intuição, é sinal de gnose. A intuição não existe. É uma mentira. Certo? A palavra intuição é muito mal usada, ela tem múltiplos significados. E os católicos atualmente querem, como é uma palavra usada pelos gnósticos, querem procurar um jeito de entendê-la e adotar no vocabulário católico. A aceitação do vocabulário do inimigo, a aceitação é a aceitação das ideias do inimigo. Está claro? Aceitou o vocabulário, aceitou a ideia que está dentro dela. Então eles dizem, certos católicos, que nós temos intuição, por exemplo, do conhecimento direto das coisas. Eu estou vendo vocês aqui, estou vendo as poltronas, estou vendo o auditório, estou vendo esse papel, estou vendo a caneta. Isso não é um conhecimento intuitivo, isso é um conhecimento imediato, direto. Eu tenho noção do meu eu diretamente, não é uma intuição. A palavra intuição aí está mal empregada. É um conhecimento imediato, sem intermédio só. Tá certo ou não? Mas não é intuitivo. Intuitivo significa intuzire. Eu fazer o meu eu ir dentro da caneta e conhecer a caneta essencialmente por dentro. Isso é um conhecimento angélico ou divino, não humano. Nós conhecemos a caneta pelo exterior. Há uma tentativa de ser Deus nesse conhecimento intuitivo. Está claro? O conhecimento intuitivo, então, é obtido, dizem eles, pela destruição de todo o pensamento. Quem sabe dizer quem assinalou esse negócio aqui? Intuição, a palavra intuição, porque não sei. Nós dizer, cada um vai pegando o termo, vai dando um significado completamente e aí diferente. você fica perdido. Uma das definições que eu vi de intuição é justamente essa que você acabou de dizer, entendeu? Que é conhecimento direto e imediato. Então, isso aí está certo. Conhecimento direto e imediato, mas nós temos conhecimento direto e imediato pelos sentidos e do nosso próprio eu. E mais nada. Eu, por exemplo, eu te conheço os Joel. Você não precisa. Mas, por exemplo, eu conheço o seu interior, não.
Eu conheço o meu próprio interior totalmente? Não, fica meio brumoso. Os olhos estão para fora. Então, Quer dizer, eu não conheço perfeitamente minhas intenções. Algumas intenções eu vejo claras, outras são muito disfarçadinhas. Né? Então nós não temos conhecimento pleno nem de nós mesmos. O conhecimento absoluto que tem das coisas é só Deus. Pretender ter um conhecimento absoluto é exatamente a gnose. É crescer em Deus. Por isso eu tenho aquela definição de gnose. Gnose é o conhecimento absoluto. Quando eu tenho um conhecimento absoluto, eu me fiz Deus. Me fiz divino. Está claro? A gnose é A gnose é um conhecimento absoluto, não racional, salvador. É conhecer que eu sou a divindade. É o conhecimento do incognoscível. Hã? É o conhecimento do incognoscível. Isso, o conhecimento do incognoscível. Eu não posso me conhecer. Não posso conhecer Deus absolutamente. Não posso conhecer a caneta de modo absoluto. Essa caneta é minha, Sim. A gente tem umas reuniões de Recife, de sábado, um médico psiquiatra que era maçom. Aí ele, depois da reunião, tinha a reunião do live, né? Ele sempre chamava a gente para não participar. vai não. Eu não participei. Não vai mais não. Eu participei uma vez da reunião do live. Nós íamos nesse Não lugar. vai não. Aí ele, Esse aí, método não é bom. aí ele chamou a gente para a gente fazer um grupo de estudos. Tá vendo? É uma mensagem. Pra, Está querendo levar vocês para uma cidade secreta. para assistir um grupo de estudo lá. Tinha um tempo isso. Não vai mais não. Não, isso faz tempo que Ótimo. a gente é nesse lugar. Não vai não mais. Não vai mais. Para começar, não. Ele tem um contexto que eu até tá com o Emílio, depois ele pode Tá bom, mas não vai mais nesse ciência, esoteria, mas Tá vendo? alquimia. É o que É um gnóstico. Esse Completamente. pertence a uma cidade secreta. Ele quando começa a palestra dele, ele sempre diz que a palavra representa prisões. Tá vendo? E R é sempre, a palavra é sempre menor que a realidade. Tá vendo só? Quer dizer, nós não conseguimos sempre conhecer começa- o real. Não, O real só vai conhecer não por meio de palavras, não por meio de conceitos. Ele diz que é meditação, né? Ele fala de Tá meditação. vendo só? Completamente. Ele pertence a uma cidade secreta que não. Ele é vice-presidente, já foi vice-presidente da Ordem dos Templários. Tá vendo? Ele deve ser uma cidade secreta. Ele está no Lions para captar a gente. O Lions é um pesqueiro de O nosso live dele é o Galileu Galilei, é Pô se move. O que é dele? É o live que ele participa, o nome é Por se move. Depois se move. É, Que o cretino do Galileu nunca falou. É Galileu Galilei. Certo. o nome dele. Tá bom. Filho, vamos rezar hein, para começar? Não ficamos na conversinha. Mas é interessante, né? Ave Maria, cheia de graça convosco, seus vossos alimentos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós. Pode ser contado. Eu vou dar para vocês uma aula que eu tenho. Essa aula aqui não existe em nenhum lugar do mundo. Certo? Eu vou tentar juntar uma série de princípios para vocês entenderem Tá batendo não. todo o programa da história. Tá não? Primeira coisa é o seguinte: qual é a grande tentação que nós temos? O diabo foi tentar Adão e Eva e disse: sereis como deuses. A tentação que nós temos é ser Deus. Nós queremos ser Deus. Certo? Essa é a única tentação. Essa tentação pode ser de modo velado ou não, mas o que nós queremos ser Deus. Nós queremos acabar com todas as nossas limitações. Agora, nós somos um ser composto de corpo e alma. Né? A natureza humana. Na natureza humana nós temos o corpo e a alma. Né? A alma tem inteligência, vontade, sensibilidade, o corpo, as potências da alma, mas são só três. A capacidade de entender, a capacidade de querer e a capacidade de sentir. Sentir tristeza, amor, ódio, tédio. Certo? Por isso nós temos, a grande tentação é ser Deus. Nós queremos ser Deus. Né? Mas como nós temos corpo e alma, nós podemos dividir em homens dois tipos de pecados principais. Há homens que são preponderantemente sensuais, que pecam com o corpo. Não quer dizer que eles não pequem também com a alma, com pecados de alma, por exemplo, com orgulho.
O orgulho não é um pecado de corpo, o orgulho é um pecado de alma, certo? Outros não, outros pecam mais com orgulho com a alma do que com o corpo, certo? Vou dar um exemplo. Robespierre, então, pecados de alma. Então, soberbio, né? Exemplo, Robespierre. Robespierre morreu virgem. Ele se dizia o incorruptível. Nem mensalão, nem sanguessuga. Vocês viram que foi indiciado Humberto, não sei os quantos aí, né? O candidato Costa. Humberto Costa. Foi muito do peito, do sanguessuga. Assim. Bom, então, Robespierre se dizia o incorruptível. Ele nunca pecou, morreu virgem. Por que o diabo não tentava ele com uma vagabunda qualquer? Porque se ele cometesse pecado com uma vagabunda qualquer, ele ia perceber que ele estava iludido pensando que era Deus, certo? Ele se julgava a Deus não de brincadeira, se julgava a Deus no duro. Então recebia cartas, por exemplo, tu, Robespierre, que eu conheço como Deus pelas maravilhas, Messias da França, que adora, assim por diante. E ele acreditou. Quando ele fez a festa ser supremo, foi feita uma estátua para todo o povo adorar, onde tem hoje a Torre Eiffel. Ele fez uma estátua e mandou pôr o rosto dele. Depois disseram que era melhor tirar o rosto porque ia dar muito prejuízo para ele. Então ele tirou. Mas quando adoraram o Ser Supremo, todo mundo se prostrou, ele ficou na frente da estátua fazendo-se adorar ele mesmo, está entendendo? Os deputados nessa festa estavam vestidos com calças de pele humana. Muitos deputados. Dos católicos da Vandélia. Certo? Depois falo bem da Revolução. Robespierre acreditava tanto que era Deus, que quando disseram que tinha uma mulher em Paris que ia dar à luz o Messias, que se chamaria Maxime Robespierre, ele acreditou. Que ia dar à luz era uma velha chamada Catarina Theot. Theot se escreve T-H-E-O-T. A Catarina Theot disse que estava grávida aos 69 anos de idade. E que ia nascer o Messias. E o Messias se chamava Maximilien Robespierre. O Robespierre soube e quis visitar a mamãe. Ele foi lá visitar a mãe. Ele causava tal terror que os deputados fugiam dele. Um deputado uma vez disse, ele me olhou, será que ele pensa que eu penso alguma coisa? Eu não penso nada. Então, ele fazia listinhas de deputados para matar e matava uma porção todo dia. Ele causava um terror enorme. Quando se disse que ele foi visitar a mamãe, que ia dar a luz a ele, foi uma gargalhada só, e aí ele caiu. Mas ele se julgava Deus, certo? Ou pegam certas pessoas, consideram-se Deus, mas são tão grosseiras que não tem filosofia nenhuma. Que Deus, tá certo? Deus é meu estômago, Deus é sexo, tá entendendo? Não existe nem Deus nem alma, tá claro? Mas Agostinho coloca como o pai de todos os pecados, né? Soberba. A soberba, sem dúvida. A soberba é o pai de todos os pecados. Porque isso é isso. Esse é o pecado que nós... O pecado de contra a castidade normalmente é fruto do orgulho. Normalmente é do orgulho. Mas então, você pega um tipo grosseiro que diz, não tem Deus, é bobagem, não tem alma, só tem matéria, quer dar para gozar a vida, comer, beber, etc. Tá certo? Ter uma picanha, fazer o nosso churrasquinho, uma cervejinha, uma pizza para todo mundo. Já entenderam, né? Esse aqui é um materialista grosseiro. Ele vai dizer que o corpo dele é divino. Então os homens sensuais, homens mais sensuais, eu não estou dizendo que eles não são orgulhosos, hein? Como Robespierre, ele não cometeu o pecado simplesmente porque com o corpo, porque o diabo não quis. Porque senão não podia abrir os olhos dele. Mas há homens que pecam mais com o corpo, homens que pecam mais com o espírito. Certo? Só isso. Nos homens mais sensuais, nós podemos distinguir. Os homens que se movem só pelo apetite. Movidos pelo apetite. Veja bem, não é a vontade. Hein? A vontade é da alma. O apetite é do corpo. Certo ou não? Nós vamos servir aqui uma taça de sorvete com
uns cremes por cima, uma cereja, chantilly, etc. Dá água na boca ou não dá? Começa a babar. Começa a babar. Então, dá água na boca. Isso aí é apetite. Vontade física. Agora eu digo, olha, esse sorvete está envenenado. Você não quer com a vontade da alma. Você fala, compreendeu, está envenenado? Não quero. Continua com água na boca. Eu vou na sorveteria já. Vou comer o veneno. Então nós temos que seguir duas vontades. Uma vontade física, chamada apetite, e uma vontade de alma. Esse materialista grosseiro, ele tem um apetite mais que vontade. Então ele vai ser um materialismo grosseiro. O próprio Marx disse isso. Ele sigue materialistas grosseiros e materialistas filosóficos. É lógico. Então, um tipo de botequim que só vive para comer, beber, para sexo, ele faz do ventre do próprio sexo, diz a Sagrada Escritura. Certo? Agora, suponha que esse materialista, ele de fato é inteligente. E ele começa a raciocinar sobre o materialismo. E ele adota uma filosofia. Então, ele vai ser um materialista com mais intelecto, mais racional. Mais racional. Ele vai ser um materialista, ele vai adotar o materialismo filosófico. Claro. Na antiguidade ele seria epicurista. E na modernidade vai ser um marxista. Claro. Ele é materialista. Só tem a matéria, ele vai dizer que a matéria é eterna, a matéria é infinita, a matéria é onipotente, ela tem potência para fazer qualquer coisa. Ele transfere para a matéria os atributos divinos. Onipotência, infinitude, eternidade. Tá claro? São tolices todas. Pode-se provar filosoficamente, sei lá. Tudo bem? Bem, vocês podem imaginar um rapazinho que começa a se corromper na juventude e que é um materialista grosseiro. Mas ele vai desenvolvendo os estudos, ele começa a estudar filosofia, ele começa a adotar o materialismo marxista. Ele passou desse ponto para esse. Claro, não. É possível acontecer isso. Esse materialista, ele vai defender que só existe a matéria. Certo? Que a razão é a ponta final da evolução. Tem pedra que produz as plantas, produz os animais, produz o homem, e a inteligência, tá certo? É a ponta da evolução. Então ele vai ser racionalista, vou pôr aqui as características. Ele vai ser racionalista, tecnicista, vai ser utópico, porque a ciência e a técnica vão acabar descobrindo a cura do câncer, da AIDS, da dor de cotovelo, vão acabar com a doença e com a morte. Está cheio de gente que pensa assim, né? Vão ser utópicos. Eles vão ser mecanicistas. Mecanicistas, sabe? Como a matéria, racionalista, tecnicista, utópico. Então, mecanicistas, tá certo? Porque tudo é feito mecanicamente. O próprio pensamento humano é fruto de um jogo de ácidos e movimentos elétricos no cérebro. Tá claro? Não existe alma. Tá claro? Não. Bem, essa gente vai dizer que só existe a matéria. Isso aqui é matéria, isso aqui tem todo o poder. Se tudo é matéria, e a matéria é eterna, infinita, a matéria é divina, né? Eles vão ser, então, panteístas. Podem eles não dizer que são panteístas, mas são. Porque transferiram todas as qualidades da divindade para a matéria. Estão vendo? Tá certo? São panteístas. Eles começam, então, a cultuar a matéria. O que permite a evolução é a vida. Certo? A vida passou da planta para o animal, do homem chegou na inteligência. Então eles começam a cultuar a razão humana, como fizeram na Revolução Francesa, adorar a razão, adorar a vida, o Deus Bios. A vida é o supremo bem. Isso tem muito hoje. Eles são contra a pena de morte porque a vida para eles é o único supremo bem. Então não pode tirar. De fetos pode tirar. Mas de gente que comete crime não. Começam a adorar a vida. Mas a vida se transmite como?
sexualmente, né? Então, começa a adorar o deus Bios. Então, eles vão ser ecológicos. O ecologismo é uma religião disfarçada. A vida tem que ser preservada. Tá? Não pode fumar aqui dentro. Fumar, crime. Abortar não tem problema. Amaziar-se não tem problema. Mas fumar, que coisa terrível. Desculpe ter fumaça no ambiente, é uma bobagem. Pode ser desagradável eu sentir o cheiro da fumaça e do cigarro, eu não gosto. Mas ninguém comete crime se fuma. Certo? Pois não. Professor, perdi a passagem do tópico para o panteísta. Como é que é? Panteísta. Do tópico para o panteísta. Eles são mecanicistas por quê? Porque são panteístas. Porque a matéria tem as qualidades da divindade, é eterna, infinita, onipotente. E como só tem matéria, toda matéria, isso aqui é eterno, infinito, onipotente. Isso aqui é divino. Tudo é Deus. Compreendendo? Então tudo é divino, eles são panteístas. E daí vão cultuar a vida, a ecologia. Tá certo? Vão cultuar o sexo. Exemplo disso. Pode pôr aqui. Exemplo do tantrismo na Índia. O culto de Baco, o culto de Vênus. Tá certo? Hoje em dia tem a adoração do sexo desbragada. Claro. Bem. Mas então começa a adorar algo. Passa-se lentamente de um materialismo bruto para uma divinização da natureza e para uma mística da vida. Tá certo? Esse ecológico, no fundo, é uma mística. É que vai acabar no culto do sexo, no tantrismo, no culto de Vênus. Tá certo? O culto do falo. É, claro, eu estou querendo evitar palavras assim, mas enfim, é isso aí. Você está entendendo? São cultos sexuais. Bem, começa então uma mística. Então se passa do materialismo para uma certa religião. Agora isso aqui. Aqui também nós podemos ter, nos orgulhosos, nos soberbos, nós podemos ter homens que preponderam a razão. Perdão, homens que preponderam a razão, homens que preponderam a vontade. Mais vontade e mais intelecto, tá certo? Intelecto. Mais vontade, veja bem, não é apetite. Agora aqui é vontade mesmo. Começa a cultuar então a vida. Mas se a vida tem progresso, se, como diz Darwin, a luta é dos mais capazes contra os menos capazes, vai ter uma raça mais capaz do que outra raça menos capaz. Claro. E a raça superior tem que eliminar a inferior. É o que diz o Darwin. Os mais aptos eliminam os menos aptos. O darwinismo vai produzir o nazismo. O nazismo vem diretamente do darwinismo através de Chamberlain, Spencer. Então aqui vai se dar o culto da vontade. Exemplo, a vontade ela age. O culto da ação. Exemplo, o nazismo. O nazismo é um materialismo racista, evolucionista, igualzinho de cima. Só que ele valoriza uma raça que é a mais potente, que sabe fazer evolução. Está entendendo ou não? E que tem que eliminar as raças inferiores. Está claro? Está bem entendido isso? Os nazistas cultuavam a ação. Eles detestavam o intelecto. Diziam os nazistas, quando alguém fala em intelecto, eu tiro o revólver. Eles queriam cultuar a ação. Então a ação equivalia a um caso interessante na Segunda Guerra Mundial, que é o caso do Bismarck. Já ouviu falar do Bismarck? Era um coraçado alemão, extremamente bem feito, poderoso. Os alemães não podiam sair, tinha um pouco litoral. Mas quando conquistaram a Noruega, transferiram toda a frota para a Noruega, tinha aqueles fiordes muito profundos, estavam todos escondidos lá. Os ingleses estão bem de olho para não deixar sair dos fiordes e passar para o Atlântico. Então está a frota inglesa toda em frente à Noruega para não deixar os nazistas saírem para o Atlântico. Bem, eles fotografavam todo dia os navios para ver se estavam lá nos fiordes. O Bismarck fotografava todo dia. Um dia fotografa e não está mais o Bismarck. O Bismarck saiu. Toca procurar. Cercado tudo. O Bismarck tinha passado pelo polo, para as brumas do Círculo Polar, mas pegaram lá. Encontrou-se com a frota inglesa,
começou o combate, o Bismarck deu o primeiro tiro. O primeiro tiro acertou em cheio no Coraçado Rude, 42 mil toneladas, e pegou no paiol de pólvora. O outro explodiu no primeiro tiro. A batalha foi praticamente vencida no primeiro tiro. O outro explodiu. Os ingleses revidaram, etc., e atingiram o Bismarck. E atingiram no leme. Era uma avaria grave. O Bismarck fugiu, mas com uma vitória sensacional. Um dos maiores navios de guerra do mundo foi a pique no primeiro tiro. Quer dizer, uma precisão de tiro, uma capacidade técnica fabulosa. Os ingleses estavam apavorados. Cadê o Bismarck? Então, muitos apostavam que ele tinha voltado para a Noruega. Cercaram tudo. Tinha um oficial no comando inglês, era uma sala enorme, tinha um mapa do oceano com todas as ilhas, etc., todos os litorais. Então eles colocavam os navios onde estavam, os navios ingleses, né, para ter uma localização e ver o raio de controle de ação de cada navio. Então, cadê o Bismarck? Então todos procuraram na Noruega, voltando para a Alemanha, para se consertar o leme. Tinha um oficial inglês dizendo, não é verdade, ele não volta para o porto. Ele vai para o oceano avariado. Mas por que vai para o oceano avariado? Porque eles, quando têm um sucesso, eles precisam ter outro maior. Eles cultuam a ação e eles têm que ir mais para frente. Eles nunca voltam. Ria-se dele que o navio estava com o leme avariado, afinal descobriram o Bismarck no meio do Atlântico, ele tira para diante. Então cercaram, afundaram o Bismarck. Né? Mas o que eles decidiam era a ação. O que valia era a ação. Certo? A ação foi um livro escrito por Blondel, em 1894. É um livro fundamental da heresia modernista, que triunfando hoje no Vaticano II. Por isso, nas portas da igreja só tem ação. Curso de pintura, curso de digitação, curso de não sei o que mais. Tem que fazer caridade, tem que fazer isso. Fazer. Nas igrejas só se procura fazer. Só fazer. Hã? Só fazer. Ação é ação. Da ação do Blondel veio a ação integralista espanhola, tá certo? Veio a ação fascista, tá certo? Veio a ação católica, veio a ação sindicalista do Sorrel, tá certo? Veio a ação integralista brasileira. Por todo lado tem movimentos de ação. O Bergson defende, o que vale é a ação. Só se entende quando se age. A ação que dá a compreensão. Então, é o culto da ação. É uma mística da ação. O nazismo era uma religião. Eu já dei alguns indícios disso. Daqui se passa, então, o mesmo indivíduo que começou se corrompendo no colegial, na faculdade, ele passa a adotar o marxismo, começa a ter um culto sexual, começa a ter um culto da ação, tá certo? Entra num partido nazista qualquer, lá começa a ensinar o que é o dualismo, por que a raça alemã é superior, tá entendendo? Você começa a ensinar, ele vai para Thule, tá certo? Para a cidade secreta, vai indo para diante, e ele passa então a pecar com o intelecto. Pecado com o intelecto. Então ele vai defender a intuição. Que o conhecimento não é com a inteligência, mas é com a intuição. E ele vai ficar então gnóstico, como Eckhart. Então, os gnósticos são irracionais, contra a inteligência, irracionalistas. Eles são contra a matéria, por isso são contra a ciência, por isso são pela magia. Pela magia. A técnica é falsa, tá certo ou não? Tudo bem? Eles vão defender então, resumidamente, a gnose. Nesse artigo que eu falei para o senhor, ele fala que todos, ciência, esoteria, alquimia, magia, todos eles são válidos. Agora o melhor de todos é a magia, é o estado de mente. Claro. Então você gnose. Esse aqui é a heresia de Eckhart. Mestre Eckhart. Mestre. Pois não. Eu pedir assim que o senhor, primeiro desculpa, mas que o senhor repetisse assim, rapidamente só as etapas e se necessariamente o materialista passa por tudo. Então, eu vou fazer isso exatamente. Então você tem, resumindo aqui, que a grande tentação do homem é ser Deus. Como nós temos corpo e alma, essa grande tentação, ela pode se expressar num homem que peca mais com o corpo,
um materialismo grosseiro. Se ele começa a pensar, ele só movido pelo apetite. Se ele começa a pensar intelectualmente, ele vai ter uma filosofia materialista. É um materialismo filosófico, marxismo e epicurismo. Daí ele começa a defender que só existe a matéria eterna, divina, é onipotente, infinita, é Deus. Esse cai no panteísmo. Ele começa a cultuar a vida, a evolução, a razão, tá certo ou não? Tá certo? O sexo. Então vai ter a ecologia, o tantrismo, e daí passa para um misticismo. Ele que começou puramente materialista, começa a ter um certo culto. Tá certo ou não? Nesse culto ele passa para pegar com a alma. Então é a vontade que primeiro é endeusada. Então ele vai defender a ação. Tá claro? Mais do que a intelecção. Afinal, ele quer ter uma doutrina da ação. Essa doutrina leva então a montar uma religião não fundamentada no intelecto, mas na intuição. Ele vai ser gnóstico, irracionalista, contra a matéria, contra a ciência, pela magia. Ele vai defender a gnose. Ele vai defender não a utopia no futuro, mas a volta ao paraíso. Volta ao Éden. Ele vai ser milenarista e não utópico. Vai defender o milenarismo. Vai haver, de repente, uma modificação da natureza, tudo vai ser divinizado. E nós voltamos para o paraíso terrestre. A TFP defende isso, vai ter o reino de Maria. Está claro? Está certo? Não? Então, muitas seitas desse tipo defendem que vai chegar um novo modo de vida em que nós seremos todos divinos e o nosso corpo vai ser transformado. Está certo? Tudo bem? Então, você pode imaginar, idealmente, não conheço nenhum caso concreto, um indivíduo se corrompendo, se ele passa desse ponto até esse último, se corrompendo cada vez mais, está claro? Isso é raro, as pessoas normalmente param numa dessas etapas. Por isso, o demônio ele tem principalmente duas religiões. Uma para o corpo, o panteísmo, outra para o espírito, a gnose. Daí duas seitas principais, o Grande Oriente e a maçonaria mística escocesa, certo? Por isso que o demônio tem a serpente de Deus, fizeram com língua dupla, certo? Que a gnose e o panteísmo, eles são relacionados. Todo pensamento, quer do racionalismo, quer da gnose, defende a dialética. Dialética e evolução, os dois lados defendem. Tá certo? O que é a dialética? A igualdade dos contrários. Yin e Yang. O certo é errado, o bem é mal, tá certo? O branco é negro, o doce é amargo. Pois Deus diz na Bíblia, malditos vós, chamais a treva de luz, o doce de amargo, o bem de mal. Tá claro? Então, o único grande pecado que tem é esse da dialética. A dialética vai negar que o ser seja idêntico a si mesmo, que Deus é o que ele quer. Deu para entender? Eu dou um exemplo de dialética bem fácil para compreender. Eu vou pegar um slide. Certo? Sabe o que é um slide? Uma película de celuloide, lá está escrito uma coisa. Eu escrevi nessa película, nesse slide, Roma, leia. Amor. Roma é contra o amor. O amor é contra Roma. É o que diz Dante, o que diz Petrarca. As poesias do Petrarca violentas contra Roma. Eles pregam amor. Por isso hoje em dia se tem, no Vaticano II, a civilização do amor. Vai ter a civilização do amor. Nós estamos civilização do amor. Se diziam até em documentos oficiais de certas autoridades eclesiásticas, o ano 2000 vai trazer a civilização do amor. Chegou Bin Laden. Explodiu as torres. Ia ter um novo advento da igreja, um novo advento do Espírito Santo, um novo advento de Cristo no ano 2000. Chegou no 2000 não aconteceu nada.